Tudo começará quando Ferrete, desconfiado do comportamento do filho, ordenar que Macedo investigue quem é a mulher com quem Leonardo está se envolvendo. Obcecado em controlar a vida do rapaz, ele exige informações detalhadas, especialmente sobre a origem e a condição social da suposta namorada. Pouco tempo depois, Macedo retorna com uma foto de Viviane. Ao vê-la, Ferrete reage com desprezo imediato, surtando ao acreditar que o filho está se relacionando com alguém que ele considera inferior. Indignado, o vilão exige que Leonardo se afaste da jovem e deixe claro que não aceitará aquele relacionamento. Leonardo, no entanto, decide romper de vez com a submissão ao pai. Apaixonado e mais seguro de si, ele se recusa a obedecer às ordens de Ferrete e continua se encontrando com Viviane às escondidas. Com o passar do tempo, cansado das imposições e das humilhações, o rapaz resolve enfrentar o pai de forma definitiva. Determinado a assumir quem ama, Leonardo leva Viviane para um jantar em sua própria casa, mesmo sabendo que o encontro pode terminar em confronto. Durante o jantar, o clima rapidamente se torna desconfortável. Ferrete passa a fazer perguntas invasivas, questiona a família de Viviane, sua história e suas condições de vida. Em tom irônico, ele deixa claro que espera ansiosamente por netos e cobra de Leonardo um futuro que se encaixe em seus padrões conservadores. As provocações se acumulam e Viviane tenta manter a compostura, mas o constrangimento chega ao limite. Em um momento de coragem e dignidade, Viviane decide falar a verdade. Com firmeza, ela se assume como uma mulher trans, afirmando quem é e exigindo respeito. A revelação cai como uma bomba. Ferrete reage de forma explosiva, tomado pela fúria e pelo preconceito. Ele passa a atacar Viviane verbalmente, profere ofensas e demonstra total incapacidade de lidar com a situação. A discussão se intensifica e o vilão começa a se sentir mal, com tontura e falta de ar. Dominado pelo nervosismo e pela pressão emocional, Ferrete acaba sofrendo uma queda de pressão e desmaia diante de todos. Desesperado, Leonardo corre para amparar o pai, enquanto Macedo liga imediatamente para a emergência. Uma ambulância é acionada e Ferrete é levado ao hospital às pressas, deixando o jantar interrompido e um clima de choque no ar. A sequência termina com Leonardo dividido entre a preocupação com o pai e a necessidade de proteger Viviane, enquanto o preconceito de Ferrete escancara as feridas de uma família à beira do colapso. Ainda será a peça central de mais um abalo sísmico na família Ferrete. O que começa como um romance vivido às escondidas por Lorena e Juquinha, rapidamente se transforma em munição nas mãos da vilã, que não perde a chance de espalhar veneno e provocar destruição. O relacionamento das duas, mantido em absoluto sigilo por medo de julgamentos e represálias, acaba vindo à tona da pior maneira possível, exposto sem pudor, carregado de deboche e usado como arma para ferir. Lorena e Juquinha acreditam, ainda que por alguns minutos, que finalmente encontraram um espaço seguro para viver o que sentem. É à noite, na porta do prédio de Ferrete, quando as duas conversam baixinho, trocando confidências e olhares cheios de afeto. O clima é de entrega e sinceridade, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Lorena, tomada pela emoção, respira fundo antes de se declarar, com a voz embargada, mas firme. Na verdade, eu te amo. Juquinha não hesita, segura o rosto dela com carinho e responde sem medo. Também? As duas se aproximam, trocam carinhos discretos, riem nervosas e acabam se beijando, completamente alheias ao perigo que se aproxima. O momento é puro, intenso, carregado de sentimento. Exatamente o tipo de cena que Arminda adora destruir. Ao sair da casa de Zenilda, ela se depara com a imagem das duas juntas. Por um segundo, até se surpreende, mas logo o choque dá lugar a um sorriso torto, frio e calculista.
Não há empatia, não há respeito, apenas curiosidade maldosa e prazer antecipado. Arminda observa tudo em silêncio, escondida nas sombras, analisando cada gesto, cada toque. Dentro de si, o pensamento surge rápido e venenoso. Mas olha só, quem diria? A sensal da Lorena e a policial. As duas são namoradinhas? Para ela, aquilo não é um sentimento legítimo, mas um escândalo pronto para ser explorado. Seus olhos brilham não de compreensão, mas de satisfação, como quem acaba de encontrar a peça perfeita para um jogo cruel. Sem ser notada, Arminda espera Lorena e Juquinha entrarem no prédio. Observa as duas subirem lado a lado, ainda envolvidas pela emoção do encontro. Assim que tem certeza de que não será vista, pega o celular e solta um comentário ácido para si mesma, antes mesmo de ligar para quem realmente importa em sua mente. Adivinha quem vai amar saber disso? O prazer não está apenas em contar, mas em destruir, em provocar o caos que ela tanto aprecia. No capítulo seguinte fica claro que Arminda não pretende guardar segredo algum. Pelo contrário, ela faz questão de transformar a descoberta em espetáculo. Ao ligar para Ferrete, adota um tom misterioso, quase divertido, saboreando cada segundo da tensão que provoca do outro lado da linha. "Você não faz ideia do que eu vi", diz, prolongando o suspense. "Conto, mas só pessoalmente. Tô indo pra aí agora", dispara, antes mesmo que ele consiga insistir em detalhes. Ferrete passa o resto do tempo inquieto, tentando imaginar o que poderia ser tão grave. Arminda chega à fundação com a postura de quem carrega uma bomba relógio. Não perde tempo com rodeios, não demonstra compaixão nem cautela. Assim que se vê diante dele, solta a revelação de uma vez, como quem joga gasolina no fogo. Lorena está envolvida em um romance com outra mulher. Mais do que isso, com uma policial. A reação de Ferrete é imediata e explosiva. "Lorena? A minha Lorena? Namorando outra mulher?" Reage, visivelmente abalado, a voz carregada de incredulidade e choque. Para ele, aquilo não é apenas uma surpresa, mas um golpe direto em tudo o que acredita representar. A filha, criada sob rígidos valores e expectativas, agora aparece como o centro de um escândalo que ele jamais imaginou enfrentar. Arminda, claro, não perde a chance de afiar ainda mais a lâmina. Com um sorriso debochado, ela cruza os braços e dispara, com ironia cruel. "Para você ver, a tradicional família paulistana já foi mais tradicional." A frase cai como um tapa, carregada de preconceito e sarcasmo. Não há qualquer tentativa de compreensão ou respeito pelo sentimento de Lorena. Para Arminda, tudo não passa de uma piada pronta, um prato cheio para humilhar e desestabilizar. Ferrete anda de um lado para o outro, visivelmente perturbado. A revelação mexe com seu orgulho, com sua imagem pública e com o controle que sempre tentou exercer sobre a família. Arminda observa cada reação com atenção, quase se divertindo com o estrago que causou. Ela sabe que aquela informação não ficará restrita àquela sala. Sabe que o romance de Lorena e Juquinha, agora exposto, pode virar alvo de julgamentos, pressões e conflitos ainda maiores. Enquanto isso, Lorena e Juquinha seguem sem saber que seu segredo já deixou de existir. O que para elas era um passo de coragem e amor, começa a se transformar em ameaça. A sombra de Arminda paira sobre o relacionamento, pronta para usar a verdade como instrumento de dor. O romance, que nasceu do afeto e da sinceridade, passa a ser tratado como escândalo, como algo a ser combatido e não compreendido. Assim, a família Ferrete entra em mais uma crise profunda. O beijo inocente na porta do prédio se torna o estopim de uma sequência de confrontos, revelações e julgamentos. Arminda, fiel à sua natureza venenosa, prova mais uma vez que não mede consequências quando o objetivo é ferir. E o que era amor, agora, corre o risco de virar mais uma vítima de sua crueldade calculada. Ferrete mostra mais uma vez até onde é capaz de ir para proteger seus próprios interesses.
Disposto a descobrir tudo o que puder sobre as três graças, ele chama Feliciano para uma conversa que rapidamente se transforma em ameaça. Com palavras duras e um tom intimidador, Ferrete deixa claro que Feliciano não tem escolha, ou colabora, ou sofrerá as consequências. Assustado e pressionado, Feliciano tenta se esquivar, mas sai do encontro profundamente abalado, com a certeza de que passou a correr perigo. Ainda tomado pelo medo, Feliciano procura Júnior e conta, em detalhes, tudo o que Ferrete fez com ele. O relato deixa Júnior em alerta, pois ele percebe que o cerco está se fechando e que Ferrete está cada vez mais agressivo em sua busca por informações. A revelação reforça a necessidade de cautela e união entre eles, já que qualquer deslize pode colocar todos em risco. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo e qual o seu personagem favorito da novela até agora. Enquanto isso, Lígia é surpreendida ao ver Jorginho ao lado de Joelle. O encontro inesperado desperta sentimentos confusos em Lígia, que não esconde o choque ao perceber a proximidade entre os dois. Observando a distância, ela tenta entender o que está acontecendo e qual é a verdadeira natureza daquela relação, sentindo-se desconcertada e inquieta com a cena. Em outra frente, a investigação do assalto avança. Ao lado de Paulinho, Juquinha percorre pistas e detalhes que antes haviam passado despercebidos. Em meio às buscas, Juquinha acaba encontrando um indício importante, algo que pode mudar os rumos da investigação. A descoberta reacende a esperança de que, finalmente, a verdade venha à tona e os responsáveis sejam identificados. Gerluce, por sua vez, vive momentos de grande tensão. Com medo de ser descoberta, ela passa a agir com ainda mais cautela, sentindo que está sendo observada. Esse temor se intensifica quando Célio a vê do lado de fora do casarão, aparentemente procurando algo. Ao se aproximar, ele comenta que Paulinho e Juquinha também estiveram vasculhando o local, o que deixa Gerluce visivelmente nervosa, temendo que suas ações levantem suspeitas. Paralelamente, Arminda revela a Zenilda que assumirá seu cargo como sócia da fundação. A notícia cai como um golpe para Zenilda, que se sente desvalorizada e traída. Arminda, fria e calculista, faz questão de afirmar sua superioridade, deixando claro que não pretende poupar ninguém em sua ascensão ao poder. O episódio acirra ainda mais os conflitos e deixa evidente que a disputa por poder dentro da fundação está apenas começando, prometendo novos confrontos e reviravoltas nos próximos acontecimentos. A ameaça anônima que chega às mãos de Ferrete cai como uma bomba prestes a explodir. Dentro de um envelope discreto, ele encontra informações comprometedoras demais para serem ignoradas, detalhes que provam que alguém está muito perto de desmascarar o esquema de falsificação de remédios que sustenta seus negócios em Três Graças. O impacto é imediato. Pela primeira vez em muito tempo, o vilão sente o chão tremer sob seus pés. O medo de ser exposto fala mais alto, e Ferrete entende que precisa agir rápido antes que seja tarde demais. Ciente de que Gerluce e seu grupo estão se movimentando para o ato final, Ferrete decide dar uma cartada ousada. Em vez de esperar a fiscalização ou o ataque dos inimigos, ele resolve se antecipar. Redobrando os cuidados, passa a revisar cada detalhe do esquema, disposto a eliminar qualquer prova que possa incriminá-lo. Para ele, a prioridade é simples: garantir que, caso alguém bata à porta da farmácia da Chacrinha, não haja nada que o ligue diretamente à fraude. Enquanto isso, Gerluce e seus aliados acreditam estar próximos da vitória. Depois de conseguirem o dinheiro necessário para comprar remédios verdadeiros e salvar os doentes da comunidade, eles definem que o próximo passo será desmantelar de vez o esquema de Ferrete. A missão, no entanto, sofre um duro golpe quando o vilão se antecipa e coloca seus capangas em ação, sem que o grupo desconfie imediatamente do que está acontecendo. Ferrete convoca Edilberto, Vicente e Luciano e dá uma ordem direta e inquestionável:
fazer uma verdadeira limpa na farmácia da Chacrinha. Prevendo uma fiscalização iminente, ele manda que todos os remédios falsificados sejam retirados das prateleiras e substituídos por caixas de medicamentos verdadeiros. A estratégia é fria e calculista. Se os fiscais aparecerem, encontrarão apenas produtos regulares, o que enterrará qualquer suspeita contra sua fundação e o manterá fora do radar das autoridades. Determinados a cumprir a missão sem deixar rastros, os 3 homens seguem imediatamente para a farmácia da comunidade. A chegada deles surpreende Viviane, que estranha a presença inesperada e o clima tenso que se instala no local. A farmacêutica sente um aperto no peito, tomada por uma desconfiança difícil de explicar. Algo naquela movimentação não parece normal, e o nervosismo dos visitantes só reforça sua apreensão. Arminda fica intrigada ao descobrir que o namorado de Gerluce é justamente o policial responsável por interrogá-la sobre o suposto assalto ocorrido em sua casa. A coincidência lhe parece suspeita demais para ser ignorada. Embora tente disfarçar o incômodo, Arminda passa a observar cada movimento de Gerluce com mais atenção, temendo que a proximidade entre ela e o investigador possa colocar seus segredos em risco. A desconfiança cresce, e Arminda sente que precisa agir com cautela redobrada para não deixar escapar nada que a comprometa. O clima de tensão aumenta quando Ferretti procura Arminda para uma conversa decisiva. Sem rodeios, ele afirma que a situação é muito mais grave do que ela imagina. Ferretti a deixa apavorada ao dizer que se alguém encontrar os milhões escondidos dentro da estátua, os 2 estarão perdidos. Segundo ele, não haverá saída. A descoberta do dinheiro significará prisão certa. A ameaça implícita faz Arminda perder o chão, tomada pelo medo de que qualquer passo em falso coloque tudo a perder. A partir desse momento, ela passa a viver sob constante paranoia, certa de que está sendo observada. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo e qual o seu personagem favorito da novela até agora. Enquanto isso, Samira demonstra preocupação com Joelle e decide agir. Ela procura Lena e Herculano para dar um aviso direto e firme. É melhor não procurarem Joelle. Samira deixa claro que insistir nessa busca pode trazer consequências perigosas, tanto para eles quanto para a própria Joelle. Mesmo sem entrar em detalhes, o tom sério de Samira é suficiente para deixar Lena e Herculano inquietos, percebendo que há algo muito maior e mais sombrio por trás daquele pedido. Buscando um pouco de paz em meio ao caos, Lígia vai à igreja. Em silêncio, ela tenta organizar os pensamentos e encontrar respostas para seus dilemas. Lá, acaba conversando com Jorginho, a quem confessa suas angústias e incertezas. Jorginho a escuta com atenção e oferece palavras de conforto, lembrando-a da importância da fé e da paciência diante das dificuldades. A conversa traz um breve alívio ao coração de Lígia, que sai da igreja mais serena, ainda que cheia de dúvidas. Por fim, Gerluce é surpreendida ao ser abordada por Cláudia. O encontro acontece de forma inesperada e deixa Gerluce em alerta. Cláudia demonstra interesse demais, faz perguntas cuidadosas e observa cada reação da cuidadora. Gerluce percebe que aquela abordagem não é por acaso e sente um pressentimento inquietante. Algo está prestes a vir à tona, e ela pode estar no centro de um conflito muito maior do que imagina. 3 acontecimentos decisivos vão se entrelaçar e provocar impactos profundos na história. A descoberta de Paulinho sobre o roubo da estátua, a humilhação que levará Zenilda a uma grande virada pessoal e a reviravolta dramática na vida de Gerluce, que verá seu destino mudar de forma irreversível após o crime na casa de Arminda. O roubo da escultura das 3 Graças não será apenas um ato criminoso, mas o estopim de transformações, conflitos e escolhas que colocarão todos à prova.
A vida de Gerluce entrará em um turbilhão a partir do momento em que a estátua desaparece. A jovem, que sempre guiou suas decisões pelo coração e pela vontade de ajudar os outros, passará a viver sob o medo constante de ser descoberta. O maior temor dela será Paulinho, seu namorado e policial, justamente o homem encarregado de investigar o caso. O que antes era segurança e amor se transforma em tensão. Gerluce começa a agir de forma estranha, inquieta, carregando nos olhos um medo que não consegue esconder. Paulinho, atento e experiente, percebe rapidamente que algo não está certo. Gerluce está tomada pela culpa. O dinheiro que havia escondido pesa em suas mãos como uma sentença. As vozes de sua consciência se misturam ao som distante do vento, e ela finalmente toma a decisão que vinha adiando há dias: devolver o dinheiro. Não posso continuar com isso. Não posso mais viver com essa vergonha, murmura com lágrimas nos olhos. Com o coração disparado, ela guarda o envelope dentro do casaco e se aproxima da janela do quarto. O corredor está silencioso. Todos dormem. A jovem respira fundo e, com um último olhar para trás, se prepara para escapar. Lá fora, porém, alguém a observa na penumbra. Célio, o jardineiro, parado próximo às roseiras, nota o movimento suspeito e franze o senho. Ele a vê empurrar a janela hesitante e depois escorregar para fora, com agilidade e medo. Do outro lado, Cristiano, sempre atento e curioso, surge com o celular em mãos. O jornalista registra o exato momento em que Gerluce salta do quarto das Três Graças, a expressão tomada por pavor e arrependimento. A imagem, capturada às escondidas, pode mudar o rumo de muitas histórias. Cristiano sabe que há algo grande por trás daquele gesto, e que aquele registro vale mais do que qualquer notícia que já publicou. O clima de tensão e emoção se mistura como um vendaval que varre a vila. A revelação de Lia a Joelle cai como um raio. Gerlu nunca me contou quem é o verdadeiro pai da minha neta. O silêncio que se segue é denso. Joelle sente o chão sumir sob seus pés, como se toda a sua história tivesse sido construída sobre uma base de areia. Ela sempre me protegeu, mas esse silêncio também me feriu. Desabafa, os olhos marejados, enquanto Lia observa, arrependida de ter guardado o segredo por tanto tempo. A conversa abre feridas antigas e faz as duas perceberem que o amor e a verdade nem sempre caminham juntos. Enquanto isso, Meg começa a desconfiar do modo como Lucélia fala de Júnior. Há saudade demais na voz dela. Um tom de posse disfarçado por um sorriso. Tem coisa aí, comenta Meg pensativa. No mesmo instante, Viviane é surpreendida com um buquê de flores deixado na porta da farmácia. O cartão traz apenas um nome: Leonardo. O gesto simples a desarma. Observando de longe, Gerluce comenta com ironia: ele é filho de Ferretti. Quando vem coisa dessa família, até o perfume das flores tem veneno. Do outro lado da cidade, Bagdá e seu bando tramam algo perigoso. Um dos rapazes sugere cobrar a dívida de Raul de uma forma mais direta. O chefe gosta da ideia. Naquela mesma noite, sob a luz fraca dos postes, Bagdá invade a mansão de Arminda, arrombando uma janela lateral. Lá dentro, a escultura das Três Graças brilha sob o luar, reluzente e silenciosa. Testemunha muda de crimes e segredos. Mas o assalto se cruza com outro caos. Raul é surpreendido por Bagdá em plena rua, cobrado com brutalidade. Em paralelo, Josefa, sozinha em casa, liga em pânico para a filha. A casa foi invadida, Arminda. Pelo amor de Deus, mas Arminda, fria, ignora o pedido. Não dramatiza, mãe. Em meio ao desespero, Gerluce busca conforto nos braços de Paulinho. A cumplicidade que sempre os uniu explode em ternura. Lágrimas, um beijo tímido, um suspiro que sela o começo de um romance improvável. Mas o sossego dura pouco. A verdadeira tempestade está por vir. Arminda, cansada das interferências da mãe, decide eliminá-la de vez. Ao lado de Ferretti, ela planeja uma morte silenciosa.
Quem já viu demais não pode continuar viva, sentencia o vilão com sua voz de aço. A mansão se transforma num teatro macabro. Arminda veste a máscara de filha amorosa enquanto encomenda cápsulas adulteradas. Os corredores, os quadros e a própria escultura das Três Graças parecem observar com uma ironia muda. Josefa, porém, não é ingênua. Desconfiada, começa a notar pequenas mudanças. O cheiro dos comprimidos, o modo como a filha insiste que ela os tome. Ao perceber o perigo, decide reagir com a astúcia de quem já sobreviveu à miséria e à malícia do mundo. Num ato digno de uma atriz veterana, Josefa encena sua própria vulnerabilidade. Pede que a filha a ajude a tomar os remédios com carinho. Arminda aceita, satisfeita, sem perceber a armadilha. Josefa finge engolir as pílulas, mas as esconde sob a língua e depois as cospe discretamente. Ninguém imagina o que uma velha é capaz de fazer para continuar viva, murmura com ironia ferina. Enquanto isso, Cláudia, a cuidadora, começa a farejar o perigo. Tem coisa errada nessa casa, confessa a Gerluce, que passa a investigar em silêncio. Faz anotações, observa visitas noturnas, conversa com vizinhos e percebe padrões. Aos poucos, a rede de mentiras de Arminda começa a se desfiar. Em uma noite chuvosa, ela entrega uma nova caixa de comprimidos. Mas um pequeno detalhe chama a atenção. A numeração das embalagens não bate com a anterior. Gerluce anota tudo e corre até a casa de Josefa, apenas para encontrá-la serena, quase dormindo, fingindo tranquilidade. Mas a tensão cresce. Paulinho encontra um envelope misterioso com o nome de Cláudia riscado, substituído por outro. A cuidadora, acuada, hesita entre o medo e a lealdade. No jantar seguinte, Arminda provoca a mãe com frases envenenadas, e Josefa devolve com uma ironia mortal. Um dia, minha filha, você ainda vai cozinhar algo que preste. A frase, disfarçada de piada, é uma sentença. Arminda se irrita, e o clima pesa. Paulinho, curioso, segue um mensageiro misterioso até um galpão e testemunha a entrega de caixas idênticas às usadas na casa. Ele entende, enfim, que algo muito grave está prestes a acontecer. Josefa, por sua vez, decide dar o golpe final. Transforma as cápsulas em prova. Guarda uma delas num envelope marcado com a caligrafia da filha e grava, com a ajuda de Gerluce, uma conversa comprometendo Arminda e Ferete. Enquanto o duelo entre mãe e filha chega ao auge, a trama muda de tom e foca em outra história de dor e coragem: Viviane e Leonardo. Ferete envia o rapaz para se infiltrar na vida dela com um objetivo claro: descobrir o que a gerente da farmácia social sabe sobre os medicamentos falsificados. Leonardo chega à chacrinha com seu jeito educado e sorriso fácil, fingindo interesse por projetos sociais. O vilão lhe dá ordens frias. Ganhe a confiança dela. Se for preciso, a seduza. O que Ferete não prevê é que Leonardo se apaixonará de verdade. Entre olhares longos e conversas sobre justiça, nasce um afeto genuíno. Viviane tenta resistir, mas se vê rendida. Quando ele chega, parece que o ar muda, confessa a Gerluce. Mas ele não sabe, Gerci. Não sabe quem eu sou. Gerluce tenta tranquilizá-la. Ele sabe, sim, homem sensível percebe. Mas Gerluce está enganada. Leonardo realmente não sabe que Viviane é uma mulher trans. Ferete o mantém no escuro, alimentando a ideia de que ela é apenas misteriosa. Até que um dia, tomado pela paixão, ele a pede em namoro. Viviane, com o coração aos pulos, decide contar a verdade. Eu não nasci mulher. Eu me fiz mulher. Essa é a diferença. O silêncio que se segue é devastador. Leonardo empalidece, confuso. Você está me dizendo que é um homem? Pergunta, em choque. Não, eu sou uma mulher. Só não nasci com o corpo que o mundo espera, responde ela com firmeza. Ferido no orgulho, ele reage com fúria. Você me enganou, Viviane rebate. Eu não te enganei. Só não devia satisfação sobre o meu corpo. Leonardo sai atordoado, tropeçando na chuva, repetindo frases de desespero. Eu beijei, eu amei. O que está errado comigo? Ferete, ao saber do rompimento, comemora.
Excelente! Agora ela vai se isolar, mas o tiro sai pela culatra. Leonardo entra em colapso moral. Começa a se afastar de Ferretti e a revisitar cada gesto de Viviane, percebendo que nada nela era falso. O amor que sente se mistura à culpa e o faz questionar tudo: sua fé, suas crenças e até sua masculinidade. Enquanto isso, Viviane enfrenta o preconceito. Os boatos se espalham pela vila. A farmacêutica que enganou um homem. Cochicham Arminda e Josefa. Mas Gerluce não deixa barato. Enfrenta todos para defender a amiga. E, surpreendentemente, Leonardo começa a fazer o mesmo. O rapaz, antes envergonhado, agora a defende publicamente, revoltando Ferretti. O vilão tenta reagir, manda capangas rondarem a farmácia, mas Viviane não se intimida. Podem tentar me humilhar, mas não vão me apagar. Eu lutei para viver minha verdade e ninguém vai tirar isso de mim. Seu discurso inspira os moradores da chacrinha e o respeito começa a florescer onde antes havia desprezo. Leonardo, agora mudado, se torna seu aliado e juntos enfrentam o ódio com coragem. É o começo de uma virada redentora que se cruza com o novo e perigoso plano de Gerluce. Cansada da corrupção e das mortes causadas pelos remédios falsos, ela toma uma decisão extrema: roubar a lendária estátua das 3 graças da mansão de Arminda para vendê-la e comprar medicamentos verdadeiros para o povo. Para isso, procura o pai, Joaquim, um trambiqueiro que não vê há anos. O reencontro é tenso e cortante. Se veio pedir perdão por ter nascido, eu te perdoo, mas fica longe, provoca ele. Gerluce encara firme. Se tem alguém aqui que deve pedir perdão, não sou eu. Em seguida, sem rodeios, revela seu plano. Quero roubar a estátua, usar o dinheiro para salvar vidas. Vai me ajudar ou continuar fingindo que não tem filha? Joaquim tenta rir, mas a coragem dela o desconcerta. Você tem o mesmo fogo da sua mãe, admite. Tá bom, mocinha. Mas se der errado, é você quem paga o preço. Assim nasce a parceria improvável. Pai e filha estudam mapas, rotas e vigias. Joaquim mostra um túnel esquecido que liga o bosque à mansão. Foi usado no tempo do contrabando. Ninguém mais lembra. Enquanto isso, Arminda sente um pressentimento sombrio. Há dias que sinto um vento diferente soprando por essas paredes, comenta com Ferretti. É só paranoia. Ele debocha, mas o destino já está em movimento. Viviane nota o olhar tenso da amiga. O que você está tramando, Gersi? Pergunta. E ela responde com lágrimas contidas. Algo que pode me custar tudo, mas vai salvar muita gente. Nas noites seguintes, Joaquim retoma seus velhos truques, observando a rotina dos seguranças. Um bom uísque distrai qualquer um. Ri. Gerluce o repreende. Não é brincadeira. Se der errado, a culpa cai toda em mim. A tensão cresce. Às 11 da noite, quando Arminda se tranca para falar com Ferretti, pai e filha se preparam. Enquanto o relógio marca cada segundo, eles vestem o preto da ousadia e do desespero. A chuva cai fina sobre a cidade de 3 Graças. E no coração da escuridão, Gerluce e Joaquim caminham em silêncio pelo túnel esquecido, rumo à mansão, rumo ao destino, rumo ao golpe que poderá mudar tudo.